Olá, pessoal! Estamos chegando aqui nesse horário de almoço para ter uma conversa super legal com a Beth Arenque. Oi, gente que está chegando aqui nessa live. Bom meio-dia. Ainda já não é mais bom dia, mas ainda não é boa tarde. Bom meio-dia. Estou chamando aqui a Beth Arenque para participar dessa live aqui com a gente. Ela está entrando. Oi, pessoal! Tô vendo um monte de gente entrar, que legal! Fiquem aqui com a gente, que a gente vai ter uma conversa muito massa com a Beth Arenque. Tô chamando ela aqui para participar. Oi, gente que tá entrando. Olá! Chegou! Cheguei, finalmente. E Tudo aí, bem, querido? Beth? Tudo bom? Tudo bem com você? Tá bonitona! Obrigada, são seus olhos, né? Você sabe que a beleza está no olho de quem vê. Nada, tá linda. Gente, então, bom meio-dia para todo mundo. A gente está aqui com a Beth para a gente conversar um pouquinho sobre uma proposta super legal que ela tá propondo aqui pra gente, que ela tá trazendo pra gente. Hoje, dia 29 de abril, Dia Internacional da Dança. Então, antes de mais nada, quero abraçar aqui meus companheiros de dança, minhas companheiras, dar vamos celebrar esse dia, mandar um beijo para todas as trabalhadoras, todos os trabalhadores da dança que estão aí sonhando e lutando por essa linguagem, pelo corpo vivo, por um corpo que possa se expressar em sua integralidade, assim, né? Então, um beijo para todo mundo. E hoje a gente está aqui com essa conversa, com essa convidada maravilhosa que é a Beth. A Beth é uma bailarina, uma artista da dança, que tem mais de 50 anos de carreira. Ela começou a dançar lá com 3 anos de idade e já trabalhou, já dançou no Balé da Cidade de São Paulo, na Cisne Negro também, né? Que são Na duas Vitor companhias Navarro, companhia de dança. companhias de muito referência, né, para o pessoal da Sim. dança, para a história da dança no Brasil também. Foi coreógrafa, professora, gestora na Fundação Clóvis Salgado e no programa Valores de Minas. E muito visionária, Karen, que sempre foi. Ela fundou, lá em 2012, quando ninguém falava disso ainda, um centro cultural virtual. Imagina, em 2012 a gente não tinha essa ferramenta aqui como a gente tem hoje, a gente não usava tanto assim. E a Beth já estava criando um centro cultural virtual que integrava dança e tecnologia, muito pioneira, assim, né? Isso é muito legal. Então, Beth, gostaria que você falasse um pouquinho assim, quem é você, dar as boas-vindas pro pessoal aqui. Bom, primeiro eu quero festejar com todo mundo da dança esse dia que é muito importante, que é muito importante. A gente sabe que a dança é uma das atividades mais praticadas no Brasil, por exemplo, mas em termos profissionais, a gente tem muito que correr atrás. É, né, hoje ou foi ontem que vai ter a reunião lá da lei da dança? Eu até, Acho que ontem teve uma reunião, né, do Fórum Nacional. mas eu acho que hoje vai ter outra, né? E é muito importante que a gente se coloque. É,
no dia a dia, né, no fazer artístico, priorizando assim, a qualificação desse fazer artístico, mas também lutando politicamente, né, nos contextos, para que o profissional da dança seja mais valorizado, e para que a gente tenha uma carreira mais confortável, eu diria, porque é muita luta, né? É muita luta dia a dia. É uma doideira esse negócio. Mas, enfim, parabéns a todos os profissionais da dança. E vamos agora conversar do que você me falou. Bom, em 2012, olha só, eu fiquei muito tempo trabalhando em projetos socioculturais. E eu me deparava com muitos talentos, muitos talentos. Mas eram, como todo projeto sociocultural, ele tem um tempo, né, limitado. O adolescente, o jovem, ele pode ficar 2 a 3 anos no projeto, depois ele tem que liberar a vaga e vem outros. E tinha uma questão que me deixava muito aflita, que era a falta de continuidade. Quer dizer, esses talentos, eles se despertavam, né, para essa possibilidade, para a dança enquanto formação, enquanto carreira, mas quando eles saíam dos projetos sociais, eles não tinham condições econômicas de acessar e continuar se formando, e, enfim, né? A dança é uma carreira que a gente luta para ganhar alguma coisa, mas a gente gasta bastante, né? Você pensar que uma sapatilha de pó dura 2 meses e ela custa um absurdo. Então, nessa perspectiva, é que eu, na época, a gente já... Eu percebia que as pessoas já tinham muito acesso à internet, mas era mais difícil você ter dinheiro para sair de um bairro distante, pegar ônibus, chegar no centro, pagar uma academia de dança, custear sua roupa, né, tudo que você precisa, seu material, para que você continue estudando, mas tinha acesso à internet. Aí eu pensei, como fazer para democratizar, né, a formação em dança e atingir geograficamente muito mais longe, né, do que esperar que as pessoas venham até você. E foi nessa perspectiva que eu criei o Centro Cultural Virtual. Na época, a gente ainda não tinha muita facilidade para ter aulas online, para ter cursos online, mas o Centro Cultural Virtual ele dava um suporte de uma formação teórica muito interessante, porque tinha entrevistas com notórios, né, da dança, tinha calendário de eventos, tinha publicação de teses que falavam sobre esse fazer artístico e tal. E é isso, a gente começou tentando atingir essas pessoas que viviam nas periferias e tal, de alguma forma. E aí eu comecei a fazer pesquisa. Fazer pesquisa, na época, como era o nome daquele Skype? Nossa! Eu dava aula por Skype. Era desesperador aquela ferramenta. Mas eu comecei a perceber que era possível dar aulas online. E eu peguei jovens de um colégio particular aqui de Belo Horizonte, onde meus filhos estudavam, e eu fui, falei com a diretora, falei assim, que queria fazer uma pesquisa. Então, eu ia uma vez por semana, eu ia até a escola, eu peguei 5 turmas, e aí eu dava trabalhos, né, de vivências práticas lá. Depois eu passava tarefas pela internet, e aí as pessoas que se interessavam, a gente fazia chamadas aulas síncronas, pelo Skype. Mas E eu não parei porque eu sempre fui muito curiosa, né? E foi uma coisa muito interessante que me acrescentou enquanto professora, porque
eu via os alunos de uma outra perspectiva, numa tela com um passepartout em volta. Uhum. E aí era diferente de perceber as dificuldades e as questões, né, que envolvem nesse fazer, vendo pela tela e vendo presencial. E eu achei que as duas coisas me ajudariam muito a atender melhor esses alunos. Então, desde 2012, eu comecei nessa pesquisa, e aí, quando chegou a pandemia, eu nadei abraçado. Eu falei, bora, que eu sei que dá. Aqui eu Foi manjo, incrível. né? Isso que é Hã? legal, imagina. Aí sim você já tinha propriedade, né? Quando todo mundo estava ainda pensando em se adaptar a esse universo digital, você já estava muito. Na verdade, eu tinha menos medo, né? Porque eu Uhum. já tinha futucado muito, eu já tinha ministrado muito, eu já tinha atendido pessoas de 40 anos. Eu me lembro que tiveram pessoas assim que eram que nem a diretora de uma das companhias de dança aqui, ela topou, porque ela também era muito avant-garde, assim, e aí eu dava trabalho corporal para ela, online, de 40 anos. Eu peguei pessoas de tudo quanto é idade, porque eu queria entender que tipo de mediação poderia ser feito através de uma tela para conseguir, né, Uhum. essa prática, seja que essa prática fosse qualificada e que as pessoas realmente crescessem com esse processo. Sim. Enfim, foi isso, assim. Muito legal, muito legal. Queria aproveitar aqui essa pausa para dizer que eu tô de olho aqui no chat, então, gente, pode continuar mandando mensagem. Mandem também perguntas aqui na caixinha, tem um ponto de interrogação. Mandem perguntas para a Beth, que no final a gente vai ler tudo, tá bom? Bom, a gente está aqui falando sobre esse Centro Cultural Virtual que a Beth criou lá em 2012, um projeto super pioneiro, assim, né? Que ainda as pessoas não falavam muito sobre a dança no modo virtual, dar aula, né? De modo virtual, e a Beth trouxe essa proposta, essa pesquisa. E agora ela tem uma continuidade, ela tem aí uma outra proposta, que é o Streaming Box Balé 360 Graus, que ela está propondo aqui junto com o Mood, né? E aí eu queria que você contasse, assim, para o pessoal começar a entender o que é o Streaming Box. Essa é uma plataforma, né, digital, online, que tem, onde a Beth preparou algumas sequências de exercícios de balé para essa prática autônoma do bailarino, do profissional da dança, do professor. Então, Beth, para o pessoal começar a entender um pouquinho, se aproximar desse universo do Streaming Box Balé 360 Graus, queria que você contasse para gente da onde veio essa ideia, da onde que surgiu, né? Da onde você viu a necessidade dessa plataforma. E é isso. Conta aqui para gente. Bom, são várias coisas que todas elas surgem da minha atuação como professora. Eu dou aula há muitos anos, né? Eu comecei balé com 3 anos e meio de idade e aos 14 anos eu já ajudava a minha família dando aulas para baby class e depois básico, né? Começando com as crianças no básico e tal. Então eu tenho muita estrada nessa história, eu nunca parei de dar aula, eu adoro dar aula, amo dar aula, amo. E eu fui percebendo várias coisas, né? Primeiro, eu percebo que da minha geração para a geração, para as gerações mais atuais, né, para as mais novas, tem uma defasagem. A oferta de dança aumentou, a oferta de cursos e tal aumentou, e as salas ficaram melhores equipadas. Então, tudo funciona e as pessoas têm muito acesso aos cursos e tal. Mas a minha geração, ela tinha um hábito que eu acho essencial nesse momento, porque o mercado está muito
cheio, tem muita oferta de bailarino e pouca oferta de vagas, né, para companhias e etc. E na minha geração, a gente estudava em casa. A gente não ia para uma aula sem antes estudar. A gente chegava 40, 30 minutos, no máximo 30 minutos antes de uma aula, para a gente se aquecer, para a gente se alongar, para a gente estudar. Ah, eu não queria essa pirueta ontem, eu vou tentar essa pirueta agora, sem o professor. A gente se dedicava e se comprometia para além das salas de aula. E isso eu acho que essa geração perdeu um pouco. Isso é ponto 1. Eu acho que o comprometimento que vai fazer o diferencial de um bailarino que consegue um lugar legal numa companhia de dança e daquele que só fica tentando é justamente essa dedicação autoral. Não, eu não estou conseguindo isso, eu vou conseguir. Eu vou tentar de novo. Eu vou fazer melhor. Entendeu? Isso é uma coisa. A outra coisa é a diversidade de corpos, de níveis de formação que a gente encontra. Por exemplo, eu sou professora do curso técnico em dança aqui da Fundação Clóvis Salgado, da Escola de Dança do CEPAT, né? Do Centro de Formação Artística e Tecnológica da Fundação Clóvis Salgado. O curso técnico tem 3 anos. Quando você pode fazer, porque a escola de dança ela tem o curso básico, né? Que você pode entrar e fazer o curso básico inteiro e depois, mas para entrar no curso técnico você tem que fazer um processo seletivo. E esse processo seletivo traz pessoas de vários lugares que têm 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, enfim, traz pessoas de vários lugares, vários níveis de formação. A escola, que antes era uma escola semi-pública, ela, desde 2015, ela ficou pública. Não se paga nada para estudar nessa escola. E aí a gente começou a receber pessoas da região metropolitana de Belo Horizonte, diferentemente de quando a escola era paga, que aí a gente recebia mais alunos da Regional Centro-Sul, onde tem as melhores escolas de balé, porque aqui em Belo Horizonte tem ótimas escolas de balé. Então esse público mudou. E aí, dentro de uma sala de aula, como é uma escola para formar um técnico em dança, ela é uma escola que não forma bailarinos clássicos, bailarinos contemporâneos. Ele forma um profissional da dança, que pode dançar, que pode dar aula, que pode se interessar depois por fazer iluminação para dança, fotografia para dança, produção em dança. Entendeu? É uma escola técnica e com uma grade super rica. E aí, nesse contexto, a gente encontra dentro de uma mesma sala de aula todos talentos, mas cada um com um nível de técnica clássica diferente um do outro. Aí também eu tive, durante 3 anos, eu dei curso no Festival de Dança de Joinville. Olha, mesma coisa. Gente do norte, do Nordeste, do Sul, do Sudeste, de todas as regiões brasileiras que traziam uma experiência, né, um nível técnico e corpos completamente diferentes. Então, nesse contexto todo, pensando no mercado, pensando no comprometimento das novas gerações e pensando nessa diversidade que a gente encontra dentro das salas de aula de balé, que eu pensei no Streaming Box. O Streaming Box é como se fosse uma videoteca. Tem aulas de balé de básico 1, de básico 2, de básico 3, de básico 4, de intermediário, e tem aulas de níveis avançados. São aulas que são baseadas naquela ideia de que a barra é a oficina do centro. Então, são aulas de barra, são barras de aulas de vários níveis, que as orientações de Streaming Box são: você faz a barra,
Depois, você faz essa barra sem barra. Porque essas barras, elas trazem os conceitos básicos de um giro, de um salto, enfim, de uma bateria, entendeu? Podem ser feitas nas pontas, sem pontas, enfim. E tem o mais legal é que eu sempre disponibilizo ter a aula gravada e tem o detalhamento de cada sequência, com a nomenclatura, a contagem, isso tudo para ajudar, porque eu entendo que o aprendizado ele só se solidifica se você ampara ele em três pilares, que é a apreciação, a reflexão e a prática. Uhum. E o Streaming Box ele possibilita isso. Quando você lê o detalhamento de uma sequência, você conhece essa sequência melhor do que só quando vê a sequência. E no Streaming Box você tem, por exemplo, a possibilidade de assistir a sequência em câmera lenta. Luiz Arrieta falava muito isso. Ele falava, gente, vocês querem aprender? Vocês têm que fazer em câmera lenta. Percebam todas as transições, todas as ligações, entendam com clareza tudo que você vai fazer sem pular pedaço. Uhum. Então, no Streaming Box você pode variar a velocidade do vídeo, né? Você pode ler todo o detalhamento da sequência com a nomenclatura e com a contagem. Outra coisa que eu faço também é nesse detalhamento, eu detalho separadamente a parte de cima do corpo e depois a parte de baixo. Uhum. Porque uma das coisas também que eu percebo que às vezes as pessoas têm muita dificuldade para domínio técnico, porque elas prestam mais atenção nas pernas do que nos braços e na cabeça. E olha só, os braços e a cabeça estão em cima das pernas, né? Então, se em cima não está coordenado e não está equilibrado, embaixo vai ser mais complicado. Então, esse estudo detalhado quais são os poderbras, em que tempo esses poderbras acontecem, quais são os movimentos de cabeça. Eu falo muito também da questão da direção do olhar, porque o olhar é uma das coisas que nos dá maior tranquilidade para nos mover, né? Enfim. E é isso. Eu não sei se ficou alguma Foi dúvida, ótimo, mas nossa. é uma videoteca, né? De aulas de balé e de vários níveis, porque, por exemplo, alunos meus às vezes ficam pedindo para eu, me ensina o básico. Como é que eu vou ensinar o básico para um aluno que está precisando aprender o básico, junto com uma turma que tem alguém que tem 8 anos de balé? Não tem jeito. Eu tenho que trabalhar, atender todo mundo de uma forma, mas sem puxar para cima. Então, foi daí que surgiu a ideia do Streaming Box, dessas três questões. Melhorar a capacidade de apreciação desse povo, que assim, 3 segundos mudou, né? 3 segundos mudou a tela, 3 segundos mudou a tela. E aí eles não veem tudo. Então, ele está baseado nesses três pilares, apreciação, prática e reflexão, da autonomia, para lugar pequeno, você pode fazer na sua casa, tranquilamente. Você tem como estudar de várias formas, no feriado, no domingo, nas férias, entendeu? Uhum. Enfim, é nessa perspectiva, sair das minhas demandas mesmo. Como fazer esses alunos crescerem, progredirem e conquistarem aquilo que eles querem conquistar. Uhum. Acho que tem uma coisa interessante que acho que vale ressaltar aqui, que é muito comum a gente encontrar nas escolas, né? Você vai para uma universidade, você vai para uma escola técnica de dança, você sempre vai se deparar com a técnica clássica, né? Isso não significa que para você entrar num lugar desse, não significa que para você dar continuidade à sua formação em dança, você precisa ser um expert na técnica clássica, mas você vai se deparar com isso, né? Inclusive, se você quer entrar numa companhia, normalmente o trabalho básico das companhias são balé, então esse tipo de olhar sensível da Beth para esse trabalho, para essa complementação do estudo, ele se torna muito essencial, né, para a formação.
Não, qualquer companhia de dança contemporânea. Na internet agora, a coisa que você vai ver todo dia é audições abertas, audições abertas. Aí você vai ler, aí tem que ter forte clássico e forte contemporâneo. Ou, mesmo quando não tem forte clássico, você vai chegar na audição. Depois que você foi selecionado virtualmente, você vai chegar na audição e a primeira aula vai ser do quê? De balé. Sim. Não tem jeito. Então, Não tem jeito. acho que é uma sensibilidade mesmo, assim, né? Que não é sobre limitar a dança ao balé clássico, mas entender que você vai, em algum momento, você vai se deparar com essa técnica, né? Sim. E é a primeira peneira, né? É a primeira peneira. Tem 300 pessoas para ocupar 10 vagas. Aula de balé. Daí já tira umas 150. Ó, mesmo que a companhia seja uma companhia contemporânea. Sim. Desculpa. E, não é, e aqui a gente não está fazendo, não é um julgamento de valor, né? É só uma constatação, é um fato que isso acontece. É assim que a banda toca, entendeu? É assim que a banda toca, não tem jeito. Porque o clássico, é isso que eu ia falar, porque o clássico ele é uma técnica que ela não existe há mais de século por acaso. Ela forma bailarinos. Ela forma. Mesmo que não seja formar bailarinos para o clássico, para dançar as coreografias de repertório, ou neoclássico, etc., mesmo que não seja para isso, ela dá noções muito claras de, de equilíbrio entre os dois lados, de equilíbrio entre a parte da frente e a parte de trás, a parte de cima e a parte de baixo. Ela é como o desenho técnico para quem quer ser um pintor. Né? Ela é uma base muito importante. E ela existe há tanto tempo por causa disso, porque realmente ela funciona. A Beth, a Alana colocou aqui no chat, Ah, ela escreveu assim: é só de dança clássica e contemporânea, eu trabalho com consciência corporal, dança a dois e dança livre. É possível nessa plataforma? Eu acho que essa é possível? eu acho que essa é uma pergunta interessante, porque o Streaming Box Ballet ele é uma plataforma da técnica clássica. Você vai ter ali Sim, sequências de barra da técnica clássica, mas que não é para você ser somente uma bailarina clássica. sim, É para você ter ali esse trabalho técnico, né? sim, Para você, talvez, Alana, você trazer o seu trabalho da consciência corporal para fazer esse trabalho autônomo da técnica clássica, né? Então, sim. é disso que a Beth está falando de autonomia, né? De mesclar as técnicas e se apropriar, né? Dessa sequência que ela está propondo ali dentro do seu próprio universo também, né? É. Uma pessoa que trabalha com outras técnicas e queira entender as bases do balé, são as aulas de níveis básicos. Você vai pegar a primeira aula lá e você vai fazer. E a outra coisa que eu proponho, né, com o Streaming Box é essa questão de você registrar aquilo que você está fazendo. Então, você vai decorar uma sequência pelo vídeo, aí depois você vai ligar seu videozinho lá e vai fazer aquela sequência. E aí você consegue, entre as imagens que você recebeu e o que você está fazendo, você consegue entender o que você tem que melhorar. Muito essa questão de você ter uma apreciação mais qualificada mesmo, uma reflexão. O que eu estou fazendo? Para que eu estou fazendo? Como é que eu estou fazendo? Que faz que o Streaming Box seja uma ferramenta, eu acredito, muito valiosa. Muito valiosa. Inclusive para professores. Com certeza. Inclusive para professores. Porque, olha, tanto a minha experiência quanto a experiência de muitos alunos que eu formei, eu já formei muita gente, muita gente, muita gente. Acaba que o bailarino, ele sai de uma formação, desculpe,
de novo. Ele sai de uma formação e essa batalha para sobreviver daquilo que ele ama é uma batalha difícil. E, assim, uma hora ou outra você vai cair dentro de uma sala de aula e vai dar aula. E aí, o que você faz? Você geralmente reproduz aquilo que você fez. Entende? É uma opção diferente. Eu vou ver a aula desse outro professor aqui, vou ver se ele me dá ideias novas, para eu não só ficar reproduzindo as aulas que durante anos eu fiz dentro de uma sala, né, com os meus professores e tal. São aulas ótimas, não tem problema. Mas isso é uma opção. A outra coisa é essa questão de estudar em casa. Geralmente, quando você quer estudar em casa sozinho, você vai repetir as aulas que você fez em grupo, as aulas coletivas que você fez com seu... E o corpo, como ele está acostumado a fazer aquilo, ele vai tender a repetir aquilo, inclusive os erros e os acertos. Quando você se depara com consequências novas que você nunca fez, você desperta coisas muito interessantes. A capacidade de você melhorar é muito maior. Entende? Porque você não está acostumado a fazer aquilo. Então, foi nessa perspectiva assim, que eu criei o Streaming Box Balé 360 graus. É um estímulo a novos desafios também, né? Exato, estímulo a novos desafios. Para professores e alunos. Sim. A Jessi falou aqui um depoimento legal que tem a ver com isso que a gente estava falando. Ela escreveu assim: eu sofro na aula de balé porque na minha turma tinha alunos do curso extensivo, que era à tarde, e eu fazia o curso profissionalizante pela manhã. Tinha dia que eu queria desistir, mas tinha que seguir em frente. Porque ela não tinha a técnica do balé como as outras, então ela se sentia um pouco desestimulada porque ela estava... Exatamente. Esse é o apoio que eu quero dar pelo Streaming Box, entendeu? Esse apoio. Eu tenho dificuldade nisso. Ok, vai lá no Streaming Box e tenta pegar o básico disso. Pega uma aula bem mais fácil, treina aquela aula, se grava, observa, entende o que está diferente, avança para o próximo nível. E aí você tem uma ferramenta para você ir correndo para trás das defasagens que você encontra nas turmas, né? Nas aulas coletivas. Sim. Beth, você chegou a falar no meio de um monte de coisa interessante que você trouxe. Você falou sobre essa mudança de nível, você até trouxe agora que a pessoa que entrar lá na plataforma, ela vai ter desde o básico até o avançado. E também tem um módulo especial, né, que entra como um complemento, né, que tem até o uso do material da bola de pilates e tal. E aí eu queria saber como que foi a concepção dessas aulas, né? Pensando a possibilidade de material que as pessoas têm em casa e também essa dinâmica de adaptação ao espaço, né? Ao espaço que ela tem disponível para fazer essa prática. Sim. Bom, tem um módulo, né, no Streaming Box, eu coloquei lá, um módulo que é um trabalho de balé com bola de pilates. Não é pilates, tá? É um trabalho de balé com a bola de pilates. Por quê? Porque a bola de pilates, ela é um apoio flutuante. Entende? Então, você está sentado na bola com os dois pés apoiados no chão. Você virou a cabeça, balança. Você mexeu o braço, balança. Você mexeu a perna, balança. E por que eu criei isso? Porque observando as aulas, por exemplo, eu vejo que tem muitas pessoas que não conseguem, por exemplo, girar uma pirueta porque elas não conseguem acionar a musculatura correta para manter aquela forma durante o giro. O ombro sai um
pouquinho, o quadril vira um pouquinho, o braço desmonta um pouquinho. E aí, com a bola de Pilates, a gente consegue criar uma estabilidade para que ela perceba como estabilizar o tronco, alinhar e manter esses alinhamentos e essa estabilidade, seja para equilíbrios estáticos, seja para giros, né? Porque a gente não foi feito para girar, a gente foi feito para andar um, dois, para frente. Então, girar para nós é uma coisa que a gente tem que aprender, né? Como produzir a força centrípeta para não sair voando, né? Você faz, essa cair para pedalar. Mas aí, com o trabalho de Pilates, da bola de Pilates, a gente consegue perceber que o movimento de uma perna gera uma instabilidade do tronco, o movimento de um braço como a estabilidade da bola proporciona isso, essa consciência maior, eu acho, corporal mesmo. Uhum. E da onde que veio essas sequências, né? Como que você criou esses exercícios, né? Você tem uma trajetória aí de muitos anos na dança, dando aula, dançando, coreografando. Você pode contar pra gente um pouquinho, né? Da onde veio a Bom, inspiração das sequências? eu adorei essa pergunta, porque uma das coisas que vale muito dizer sobre o Streaming Box é que todas essas aulas foram testadas e produziram resultados muito importantes. Então, essas aulas elas foram testadas tanto no contexto presencial quanto no contexto virtual. Eu continuo dando aula online. Eu tenho um trabalho de mentoria e de carreira em dança, e online as pessoas fazem as aulas de técnica clássica, elas ensaiam comigo variações que elas queiram apresentar em festivais, em audições e etc. A gente trabalha muito no sentido das pessoas entenderem como é entrar nesse mercado, como é fazer um currículo para apresentar, como é buscar as oportunidades, entendeu? Então, essa mentoria eu continuo dando, mesmo que a pandemia acabou, eu continuo trabalhando online todos os dias. E todas essas aulas que estão no Streaming Box, elas foram testadas nesses dois contextos. Aliás, três. Contexto presencial, coletivo, tá? Contexto virtual, coletivo e individual. Então, assim, não são aulas que eu não sei onde vão levar. Eu sei exatamente onde elas vão levar a pessoa que fizer, a pessoa que praticar, entendeu? Então, não é nada, tive uma inspiração aqui, vou fazer. Não, eu tive uma inspiração aqui, eu vou lá no curso presencial, eu aplico, eu vejo, eu aprimoro, e aí depois é que entra no Streaming Box. Não tem nada que não tenha assim. Por exemplo, agora, o Streaming Box, de dois meses, eu vou estar lançando conteúdo novo. E faz 3 meses que a minha assistente, que é a pessoa que aparece no vídeo, que a professora sou eu, mas quem aparece é a Vitória, que a minha assistente está fazendo uma aula para poder gravar o Streaming Box. Então, eu estou tendo todo o trabalho com ela primeiro, para justamente aperfeiçoar as arestas. Eu já apliquei essa aula para outros níveis, em aulas coletivas, lá no curso técnico em dança, e aí só depois que eu vou gravar. E é assim que a banda toca. Eu adoro dar aula, mas eu tenho muita responsabilidade com o que eu faço. E uma coisa muito interessante é que os meus alunos podem contar isso. Eu não me lembro de alguém que tenha se machucado na aula minha. Não me lembro. Sinceramente, dou aula nas pontas, aula de academia, aula de técnica masculina, por causa disso, porque eu estudo muito, eu adoro estudar.
E, e eu tenho alunos e ex-alunos que, assim, todos eles estão aí no Streaming Box, porque foi com os corpos desses alunos e ex-alunos que tudo isso aconteceu antes de ir para a plataforma. Isso é muito legal. Acho que a plataforma ela também dá isso. Você já tinha comentado, né? De dar uma ferramenta para quem dá aula também, né? E sabendo que você já fez esse experimento coletivo, que já passou por uma prática e que deu certo e por isso que está ali, acho que é uma fonte de estudo muito interessante, né? Para quem não só está buscando inspiração, mas para quem quer propor algo novo também para os seus alunos, né? É, é uma complementação, né? Tanto para professores, quanto para estudantes, quanto para profissionais de dança mesmo, né? Sim. Que queiram reservar seus horários para estudar sozinho, estudar devagar, resolver as pendências que precisam ser resolvidas para você poder deslanchar com a técnica clássica. É isso aí. Pessoal, para quem está entrando agora, eu vi que tem um pessoal entrando, saindo, entra outra galera. A gente está aqui conversando com a Beth Arenque, que é uma bailarina, coreógrafa, professora, e a gente está falando sobre esse novo projeto que ela está lançando, que é o Streaming Box Ballet 360 Graus, que é uma plataforma de estudo mesmo do balé, da técnica do balé, onde a Beth monta disponibiliza várias sequências, né, para estudo, né, de bailarinos profissionais, de pessoas que já têm contato com a dança, não necessariamente com o balé, mas que já estão próximos, né, da vivência de fazer uma aula de dança para complementar os seus estudos e também para professores que querem se desafiar e encontrar um novo repertório para suas aulas, né? Então a gente está conversando um pouco, ela já contou de onde que veio, como que ela se adapta, como que ela cria as sequências, pensando também na disponibilidade de espaço das pessoas, então a utilização de materiais. E aí agora, Beth, queria saber. Ah, só para o pessoal saber, a gente vai deixar essa live gravada, vai ficar no nosso feed. Então, para quem quiser assistir, pegar a conversa lá do começo, depois é só entrar no nosso Instagram, do Mood, da Beth também, que vai estar lá disponível. Beth, agora, queria saber, a gente começou a conversa lá no início contando sobre o Centro Cultural Virtual, que foi uma proposta super inovadora, né, lá em 2012. E agora você dá continuidade para esse projeto vinculado ao espaço cibernético, que é o Streaming Box Ballet 360 graus. E aí eu queria saber como que essa vivência lá de 2012 influencia agora para a criação dessa nova plataforma. Olha, eu acho que ele influencia muito no sentido de me dar a autoconfiança de poder arriscar, sabe? Porque quando eu falei de criar o Centro Cultural Virtual, ainda no contexto da Seraqui, da companhia Seraqui, dirigida por Rui Moreira e tal, todo mundo olhou para mim e falou assim, pirou. Só que aquilo não só foi bem sucedido, foi uma coisa que muita gente aproveitou, que parou de existir por conta de falta de financiamento e também porque a companhia Seraqui terminou. Mas hoje em dia ainda tem um Facebook do Centro Cultural Virtual Olha só. rodando lá. E foi uma experiência bem sucedida, mesmo que ela tenha acabado, durante o tempo que ela existiu, ela foi muito legal. E isso me dá estímulo para arriscar mais na internet. Para seguir, sabe? Eu acho que tem uma coisa que eu acho que é importante. A gente está encontrando
muitos problemas com os jovens, com os adolescentes, com a questão da internet. Mas eu acho que a gente precisa tomar conta da internet, colocando e estimulando que as pessoas vejam conteúdos de qualidade. A gente precisa ocupar com coisas boas, porque coisa ruim está cheia. Então, eu acho que é um compromisso meu, assim, sabe? A gente tem que passar o bastão para as próximas gerações e a gente tem que tentar fazer com que essa ferramenta ela seja mais para o lado bom do que para o lado ruim. Porque ela já tá aí também, né? Não tem jeito de voltar para trás. Não tem jeito de voltar para trás. Entendeu? Então, se o pessoal entra para fazer dancinha no TikTok, quem sabe entra para aprender balé, né? Para tirar algum, sair do lugar onde está e avançar naquilo que quer, entende? Então, assim, eu acho que a nossa responsabilidade é ocupar mais a internet com coisas importantes desse contexto, entendeu? Eu sou professora lá, eu sei que eles entram em tudo quanto é rede social o tempo todo, e aí eu brinco muito com eles. Então tá, você vai pegar ônibus? Pega a aula lá. Ah, porque também eu dou... os meus alunos presenciais, eles aprendem as sequências por vídeo. Porque dentro da sala, no Cefat, a gente tem uma TV digital, a gente tem acesso à internet e tal. Então, aí eu uso. Porque aí eu fico falando na orelha deles. Eu falo, gente, vocês pegam onde, ficam olhando dancinha no TikTok ou fofoca não sei aonde. Ah, e chega aqui e não sabe a sequência? Oi? Vocês estão com ela na mão. Bora estudar? Entende? Tá lá, domingo, olhando no teto, vai ver porcaria na internet. Não, vai lá estudar sua aula para você progredir mais aqui. E aí eu faço todo esse processo, sabe? Então, por exemplo, de 15 em 15 dias, ou às vezes uma vez por semana, dependendo da necessidade, né, que eu tenho com os alunos, a gente grava as aulas para eles olharem, para eles verem. Porque às vezes eles escutam assim, faz isso, faz aquilo outro. Eles não têm noção do que é, não tem uma noção clara do que é que o professor está. Faz isso, faz aquilo. Quando grava, ele fala, olha por que ela falou para fazer isso, ou fazer aquilo, ou fazer aquilo outro. Sim. Acho que tem uma coisa na sua fala que é sobre a gente aproveitar o melhor que essas ferramentas têm, né? Exato. Então, lá no começo você falou um pouco sobre atravessar fronteiras, né? Que a internet permite esse tipo de coisa, né? Eu sair, eu dialogar não só com quem está aqui perto de mim, mas com quem está do outro lado do mundo, né? E talvez usar isso para fomentar a dança, fomentar essa linguagem, né? E também disponibilizar um material didático que normalmente é difícil para dança, né? A gente tem um material didático teórico que a gente vai lá ler sobre a história da dança, sobre política cultural da dança, sobre diversas coisas, mas a prática não tem tem as notações que foram criadas, mas elas não são tão utilizadas por tantas pessoas, a não ser que você seja especialista nessas notações, né? Sim. E acaba que o vídeo vira um material didático de estudo que registra também, né? O processo, e isso é bem interessante. E é nesse lugar que eu falo dessa questão da gente passar o bastão. Por exemplo, na minha época, quando você chegou para mim e falou assim, me manda uma foto, um vídeo de você dançando. Oi? Na minha época, nos anos 70, nos anos 80, era difícil ter fotógrafo que soubesse fotografar a dança. Para você registrar um espetáculo em vídeo, você gastava uma nota. Entende? Então, é muito difícil. Agora, eles têm tudo na mão. Mas
A gente que tinha a dificuldade e que sabe o valor desse material, tem que estimular os a usar toda essa tecnologia disponível para o bem, para Sim. aquilo que eles realmente vão precisar. Entende? Você aprender, por exemplo, no Streaming Box, a metodologia é a seguinte: você decora a aula, você lê e entende cada partezinha dessa sequência, aí você faz a sequência e grava, e olha, e assiste, ok? Isso tudo não era possível antes. Entende o que eu estou falando? Sim. Eles têm essa possibilidade, têm que aproveitar para aquilo que eles querem construir quanto carreira. Então, mostrar para eles que sim, essa tecnologia é fantástica, mas ela tem que ser bem direcionada para que a coisa seja boa. Por exemplo, quando começou o negócio da pandemia, aí o povo falava assim, não, mas tem que ter, não pode ter tanto tempo de tela, as pessoas não podem ficar tanto tempo na tela. Aí eu falava assim, mas aula síncrona a pessoa não fica muito tempo na tela. Quem fica tempo na tela sou eu, que fico olhando cada aluno lá na Sim. tela. A Ele pessoa tá está praticando, né? Ali a pessoa tá dançando. exatamente. O tempo de tela que eu quero dessas pessoas é decora a sequência, por favor. É outra coisa que nas aulas coletivas ajuda muito, no meu caso, porque são sequências minhas, nas minhas aulas coletivas, eles têm chance de repetir muito mais e de aperfeiçoar e corrigir, por causa que tem tempo para repetição, porque não fica aquele negócio. O professor mostra a sequência. Ah, não entendi, professor. Aí você mostra de novo. Não entendi. Ah, o que era aqui mesmo? Qual que é o braço aqui? É terceira, segunda? Esse tempo, eles estão lá suando. Aprende antes e vamos suar na aula. Vamos fazer de novo? Não, não passou o calcanhar no chão. De novo, do começo. Muito Quer bom. dizer, eu estou tentando usar e inspirar meus alunos a usarem a tecnologia para produzir mais e melhor. Sim. Entende? Eu acho que nesse sentido, por exemplo, o streaming box é muito valioso. Se a pessoa, eu tenho vários alunos assim, se a pessoa consegue se disciplinar e consegue reservar uma vez por semana, duas vezes por semana, três vezes por semana, ou domingo, sábado e domingo, não, eu vou ter 3 horas para eu trabalhar sozinho. O streaming box está ali para te dar tudo na mão. Ele vai, sabe? Aí, na hora que você precisar gravar, porque você vê, você se candidatar a uma audição, você tem que mandar material, você tem que mandar o seu currículo, você tem que mandar. Geralmente, eles pedem um trecho de aula de balé e uma avaliação. Ou, se for uma companhia clássica, uma avaliação clássica. Se for uma companhia contemporânea, fica livre. Enfim, uma avaliação contemporânea. Mas eles sempre pedem 2, 3 minutos de uma aula de balé. Esse trato com o streaming box vai ajudar a pessoa até saber se filmar melhor. Sim. Sabe? Ela vai acumular registro dela trabalhando. Ela pode escolher, naquele dia eu fiz uma sequência de plié fantástica. Eu vou recortar aquilo lá e vou mandar. Ou de Gramamã, ou de Prapê, ou de qualquer. Não, meu adágio naquela aula foi ótimo. Tem ali aquele registro, né? Manda. Entende? Então, é um estímulo para que essas novas gerações aproveitem tudo que tem de bom, mas com uma consciência e um comprometimento das velhas. É uma continuidade, né? Não é acabar e minar o que veio antes, e sim a gente criar memória e ir trabalhando com ela, né? Beth, a Ângela aqui no Ângela Nolfi, um beijo Olha! pra você. Oi, Mandou, Ângela! ela Saudade!
Ela mandou, muito bom ver vocês aqui, querida Beth. Longa vida pro seu trabalho. Um beijo grande. Um beijo, Ângela. Beijo, Ângela. Ó, eu tô pra ir a São Paulo, eu quero ver todo mundo. Nossa, faz muito tempo que eu não vou a São Paulo, eu tô doida pra ir. Mas agora em junho, final Venha, de junho, venha. eu vou. Ângela foi minha professora também. Um beijo, Ângela. Pois é, a Ângela foi sua professora e minha colega de sala. Ai, que legal, que legal. Beth, pensando aí nessa jornada da pessoa que vai fazer esse estudo com o Streaming Box, pensando nesses estudantes que vão adquirir esse material, que dica que você dá para eles aproveitarem essa experiência, esse aprendizado? Você já falou um pouquinho dessa coisa de se autogravar, né? De ter esse autorregistro, mas o que mais que a gente pode acrescentar assim, para eles aproveitarem isso muito bem? Bom, primeiro, programe-se para ter seu tempo de estudo individual. Isso é importantíssimo. Eu sei que hoje em dia a gente corre para tudo quanto é lado o tempo todo. Mas tem sempre um sábado de manhã, um domingo à tarde, um feriado, ou programe-se para se dedicar ao próprio fazer. Aprenda as sequências em câmera lenta. Depois, veja as sequências na velocidade normal. Estude as sequências em câmera lenta, em velocidade normal e em velocidade mais rápida. Isso te dá agilidade. Estude as sequências também pelo plano de aula. Leia lá. Cada Badmanta, dia, Navan, Ferbe, Quintão, Fonde, enfim. Leia tudo para você entender os pedacinhos, as ligações que às vezes a gente não consegue prestar atenção. Se filma, assista aquilo que você fez e vai pensando nesse processo de progressão. Se eu já conquistei, já estou legal aqui, vou para uma aula mais difícil, entendeu? Então, pense no seu comprometimento, na forma como você se disciplina a dedicar um tempo para si, para aquele bailarino que quer se sobressair de alguma forma. Se organize, estude, teoricamente, praticamente, reflita sobre aquilo, assistindo a sua prova. Enfim. E eu acho que é isso. É uma ferramenta muito barata. Você pode dividir no cartão de crédito, vai dar aqui 40 conto por mês no cartão de crédito, e meus meses é muito baratinha. É uma escola livre de dança, né? E acessível em qualquer lugar, independente do que esteja acontecendo. É só você ter internet que você chega lá. É isso aí. E tem um bônus que a cada 2 meses você traz novos conteúdos para complementar esse estudo, né? O que você pode dizer aí que vem por aí? Tem algum spoiler? Alguma Pois coisa? é, agora no próximo mês, aqui no início de maio, já vai entrar uma nova aula de nível avançado. E também eu estou preparando uma sessão de dicas e orientações. E são dicas e orientações na prática. Como é que eu trabalho com a minha assistente? Então, eu tenho tudo isso registrado. Como é que eu trabalho com os meus alunos online? Então, eu vou selecionar, eu estou já fazendo isso, selecionar aulas presenciais e virtuais que trazem dicas e orientações muito importantes para quem experimenta as minhas aulas, para quem trabalha com essas minhas sequências, para a pessoa entender. E é até divertido, porque eu sou muito bagunceira. Né, Vitória? Vem cá, Vitória. Não, é porque a Vitória, a gente estava agora mesmo, na parte da manhã, a gente estava trabalhando a aula que vai entrar em
E agora no começo, Que legal, ah, aqui. Vitória! Gente, vejam a Obrigada. Vitória dançando no Streaming Box, balé. Essa aqui é meu modelo. Que legal, prazer, Vitória. Estamos trabalhando hoje, mas um pouquinho da aula que vai vir de avançado. Que É, legal. Aula difícil, um pouquinho é. complicadinha. Mas ela tem, essa aula ela tem uma característica interessante, porque ela é uma aula, ela não demora muito tempo, que isso é outra coisa. Você pode escolher, ah, hoje eu tenho tempo para uma aula mais longa, hoje eu não, eu estou precisando de uma coisa. Essa aula é uma aula difícil, mas ela é uma aula rápida. Em 30 minutos você faz a aula. Então, se você quer, por exemplo, vou me apresentar no teatro hoje, eu sei que eu vou chegar lá no teatro, e assim, a luz não está pronta, o som está montando, o tapete ainda não colocado, não vai ter tempo de aquecimento, eu não vou fazer minha aula. Eu faço minha aula com Streaming Box, palestras, Olha só, e isso vou já aí. pronta. É assim que É funciona. verdade, uma aula que cansa, uma aula que aquece, assim, separa o corpo para você trabalhar ele bem, assim. E Uhum. mas cansa um pouquinho. Muito bom. Vitória, que dica que você É uma dá aula para o de trabalho. pessoal que Hã? vai fazer a aula? O que, que ela fala para o pessoal que vai fazer aula? Vitória, que dica que você daria para o pessoal que vai fazer essa aula? Essa aula? Essa aula avançada, Pode ser essa ou qualquer outra aula do Streaming Box. Você que já eu acho que a experimentou, né, mesma na dica prática. que a Beth me fala sempre é estudar. Estudar muito, entender ela no seu corpo, pegar ela e fazer em câmera lenta, porque ela é muito focada nos detalhes, assim, ela é rápida, mas dá para trabalhar todos os detalhes, todos os alinhamentos ali. Então, eu acredito que Coordenação a motora. coordenação é um fator muito importante para fazer a aula bem, porque ela é uma aula difícil. Então, para conseguir fazer ela, você precisa estar bem consciente do seu corpo, dos seus alinhamentos. Então, eu acho que estudar. Mas tem as aulinhas, aquelas aulinhas bem básicas também, que são ótimas para você. Hoje eu estou meio cansada, mas eu queria me alongar, me alinhar, me organizar, tal. Essas aulas básicas também preparam um pouco para as próximas práticas. Uma das coisas que a Vitória tem e que traz a experiência dela trabalhando comigo como minha assistente é isso, assim, o quanto que uma aula básica ajuda no bailarino avançado, né? Exatamente. Todas as vezes que eu posso, eu tento montar numa aula básica para eu relembrar tudo que a Beth já falou muitas vezes na minha cabeça. E às vezes, quando a gente chega numa aula mais avançada, a gente se depara com desafios que a gente fala, nossa, aquilo ali, lá do básico, agora tá fazendo sentido. Aí você vai lá e volta e retoma, né? Aquele trabalho. Muito legal. Obrigada, São Vitória. Gente, Então é isso, minha linda. Mais alguma coisa? Deixa eu aproveitar, já que a gente está aqui falando dessas aulas, né? Para quem quiser adquirir o pacote do Streaming Box Balé, é só entrar no site do Portal Mood, entra lá no nosso laboratório da dança, procura o Streaming Box Balé 360 graus, tem lá um campo de busca. Pode colocar também na busca o nome da Beth Arenque, que vocês vão encontrar o pacote. Eu vou deixar também disponível no link da bio, o link direto para a aula, então quem quiser adquirir esse pacote, saber mais informação de valores, saber como fazer, pegar as aulas, fazer, praticar, é só entrar lá no nosso laboratório que a aula está disponível. Beth, E pode deixa eu falar. só falar uma coisa importante. Só vai encontrar o Streaming Box no Mundi, lá no portal. Não tem outro lugar. E eu estou fazendo isso justamente porque eu tenho uma grande admiração pela equipe do Multi. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso e nesse lugar assim é que eu busquei essa parceria, porque é uma plataforma, né? É um site, é uma plataforma, é um trabalho de muita qualidade que eu acho que assim, só quando eu criei realmente uma coisa de muita qualidade, que eu posso assinar embaixo, sei que tem a qualidade,
eu procurei a Thalita e falei, Thalita, oi, bora? E ela gostou da proposta também. Então, eu tenho muito a agradecer ao pessoal, toda a equipe, vocês são geniais. E parabenizar pelo trabalho que vocês têm feito durante todos esses anos. Obrigada, É assim, Beth. vocês realizaram o sonho do Centro Cultural Virtual, que acabou lá atrás, porque a companhia acabou, o patrocínio acabou, tudo acabou. Mas foi uma experiência que, assim, quando o Mood foi lançado, eu falei, yes! Que legal. Obrigada, Beth. A admiração é 100% recíproca, assim. Eu acho que a pessoa ela tem que ter uma generosidade muito grande para se propor a compartilhar um saber tão profundo como o seu, assim, sabe? De tantos anos de carreira, de tantas experiências. E aí agora você faz parte da formação de uma numerosidade de bailarinos que estão espalhados pelo Brasil e até pelo mundo, que a gente sabe quando a gente ensina alguém e depois ele vai Eu sou uma professora coruja, né? se Eu fico vendo. profissionaliza, as pessoas vão voando e elas vão para lugares muito grandes, assim. E é de uma generosidade muito grande esse trabalho que você vem fazendo, assim. E esse olhar muito sensível para uma diversidade social, né? Que não é só que não se limita só à reprodução do movimento, né? Mas é de um entendimento da realidade das pessoas. E acho que a gente, enquanto Mood, a gente compartilha esse desejo, né? Nós, Mood, você, a gente compartilha esse desejo de que mais pessoas tenham acesso, né, ao saber da dança, esse saber que é produzido e que ele não se limite a só um grupo de pessoas que já têm acesso às informações, né? E falando sobre limitar, todas as minhas aulas, elas são para qualquer tipo de corpo. Porque você pode não ter as linhas ou as qualidades para entrar numa escola Bolshoi ou qualquer coisa, mas você tem condições de dançar o balé lindamente. Eu tenho inúmeras lembranças de pessoas que compartilhavam a sala comigo de dança, na minha época de bailarina e tal, que não tinham o corpo perfeito da bailarina, as possibilidades, a flexibilidade, a força, enfim, tudo isso, e que dançavam o clássico lindamente. Então, assim, muitas dessas pessoas que não tinham, na época, as linhas que eu tinha me inspiravam mais do que eu mesmo me ver dançando. Entendeu o que eu estou falando? Então, Sim. assim, a arte é uma coisa que ela não tem fronteira. O teu corpo não pode ser um limitador. Se você Sim, tem duas pernas, dois braços, você anda, você dança, as dancinhas do TikTok, você pode dançar balé também, é verdade. É verdade. né? É só. É o começo, né? Se você tá a fim de gerar movimento, bora gerar movimento. Vamos estudar, vamos fazer acontecer. É só começar, É isso. né? Beth, a gente está chegando aqui nos nossos minutos finais. Você tem algo para dizer para a gente se despedir das pessoas? Quem quiser ainda mandar pergunta, quem quiser mandar um comentário, estamos aqui na reta final dessa conversa. E é isso. Sim. Se vocês tiverem alguma dúvida também, o meu Instagram é Betcharik. Podem me mandar mensagens, se tiver mais alguma dúvida ou alguma coisa, estou aqui à disposição. Vai ser um prazer responder as suas dúvidas e eu espero que eu tenha inspirado vocês a não só lutarem pela dança, mas lutarem pela própria dança. É isso aí. Estamos juntas nessa missão. Gente, Então tá bom. então tá bom. Muito obrigada, Beth. Obrigada a todo mundo que participou aqui, mandou comentário, quem entrou. A gente vai deixar essa live registrada no perfil do Mood. A professora Dulce Aquino mandou um parabéns, Beth. Que legal. Obrigada. Um beijo, Dulce. É,
E bora comemorar hoje. Hoje é dia de celebração no mundo da dança. Então, agora vamos festejar. Isso, é isso mesmo. Um beijo, Então, gente. Até a próxima. Até mais.